Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura bíblica diária. Hoje, dia 15 de janeiro de 2024. Então vamos lá, lembrando que nós estamos lendo na versão revista e atualizada, ok? Então hoje Gênesis capítulos 40 e 41. Vamos lá então? Gênesis capítulo 40. E aconteceu depois dessas coisas que o mordomo do rei do Egito, seu parceiro, haviam ofendido seu senhor, o rei do Egito. Faraó estava irado contra os seus dois oficiais, e contra o chefe dos mordomos e contra o chefe dos padeiros. E ele colocou-os em custódia na casa do capitão da guarda, na prisão, o lugar onde José estava preso. O capitão da guarda encarregou José deles, e eles o serviu, e eles estiveram um período na prisão. E ambos sonharam um sonho, cada um o seu sonho em uma noite, e cada homem de acordo com a interpretação do seu sonho, o mordomo e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na prisão. E José veio a eles de manhã e olhou para eles, e eis que eles estavam tristes. E ele perguntou aos oficiais de Faraó, que estavam com ele na prisão, da casa do seu senhor, dizendo: por que apresentais tão triste hoje? E eles disseram: sonhamos um sonho e não há quem interprete. E José disse: não pertencem as interpretações a Deus? Diga-me, rogo-vos. E o chefe dos mordomos contou o seu sonho a José, e ele disse: no meu sonho, eis que uma videira estava diante de mim, e na videira estavam 3 ramos, e era como se estivessem brotando, e sua flor saía, e os seus cachos produziam uvas maduras. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu apanhei as uvas e as espremi dentro do copo, e as dei a Faraó, o copo na sua mão. E José lhe disse: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são os 3 dias. Mas em 3 dias Faraó levantará a tua cabeça e te restabelecerá ao teu lugar. E tu servirás o copo de Faraó nas mãos dele, conforme a maneira antiga como tu eras o teu mordomo. Mas lembra-te de mim quando estiver bem contigo, e mostra bondade, rogo-te, para comigo, e faz menção a mim a Faraó, e tira-me desta casa. Pois na verdade eu fui roubado da terra dos hebreus, e aqui também não fiz nada para que eles me pusessem na masmorra. Quando o chefe dos padeiros viu que a interpretação era boa, disse a José: eu também estava no meu sonho, e eis que tinha 3 cestos brancos sobre a minha cabeça. E o cesto mais alto havia todo tipo de pão para Faraó, e as aves os comiam, e do cesto sobre a minha cabeça. E José respondeu: essa é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias, mas em 3 dias Faraó levantará a tua cabeça e sobre ti, e te pendurará numa árvore, e as aves comerão a sua carne de sobre ti. E aconteceu que no 3º dia era o aniversário de Faraó, e ele fez uma festa para todos os servos, e ele levantou a cabeça do chefe dos mordomos e do chefe dos padeiros entre os seus servos. E ele restabeleceu o chefe dos mordomos ao seu ofício de mordomo novamente, e ele serviu o copo na mão de Faraó. Mas ele enforcou o chefe dos padeiros, como José havia interpretado. Mas o chefe dos mordomos não se lembrou de José, porém se esqueceu. Agora nós vamos para o capítulo de número 41. E aconteceu que ao final de 2 anos completos, Faraó sonhou, e eis que ele estava em pé junto do rio, e eis que saíam do rio 7 vacas gordas e formosas de aspecto, e pastavam na campina. E eis que 7 vacas saíram depois dela do rio, feias de aparência e magras, e estavam em pé junto às outras vacas sobre a margem do rio. E as vacas feias de aparências e magras comeram as 7 vacas gordas e de formoso aspecto. Então Faraó acordou. Ele dormiu e sonhou uma segunda vez, e eis que 7 espigas de trigo brotaram de um mesmo talo, cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas pelo vento oriental brotavam depois delas. E as 7 espigas miúdas devoraram as 7 espigas boas, e Faraó acordou, e eis que era um sonho. E aconteceu que de manhã o seu espírito estava perturbado, e ele enviou e chamou todos os magos do Egito, todos os homens sábios de lá, e Faraó lhes contou o sonho, mas não houve quem pudesse interpretá-lo a Faraó. Então falou o chefe dos mordomos a Faraó, dizendo: lembro-me hoje das minhas falhas. Faraó estava irado com os seus servos e me colocou na prisão, na casa do capitão da guarda, a mim e ao chefe dos padeiros. E nós sonhamos um sonho certa noite, e eu e ele sonhamos cada um de acordo com a interpretação do seu sonho. Havia conosco um jovem, um hebreu, servo do capitão da guarda,
E nós lhe contamos, e ele nos interpretou nossos sonhos, para cada homem de acordo com o sonho que interpretou. E aconteceu que assim como ele interpretou a nós, assim a mim ele estabeleceu para o meu ofício, e a ele enforcou. Então Faraó enviou e chamou a José, e eles o trouxeram apressadamente da masmorra. E ele se barbeou e mudou as suas vestes e veio a Faraó. E Faraó disse a José: sonhei um sonho, e não havia quem interpretar. E ouvi dizer que tu podes entender um sonho e interpretá-lo. José respondeu a Faraó dizendo: não está em mim. Deus dará a Faraó a resposta de paz. E Faraó disse a José: o meu sonho, eis que eu estava em pé na margem do rio, e eis que saíram do rio 7 vacas gordas e formosas de aspecto, e pastavam na campina. E eis que 7 outras vacas saíram depois delas, feias de aparência e magras, tais como eu nunca vi em toda a terra do Egito, quando a fealdade. E as vacas magras e feias à vista comeram as primeiras 7 vacas e gordas, bonitas e gordas, né? E quando as haviam comido, não se podia saber se haviam comido, mas ainda eram feias à vista, como no início. Então eu acordei, e vi no meu sonho, e eis que 7 espigas brotaram no mesmo talo, cheias e boas, e essas 7 espigas secas e miúdas, queimadas pelo vento oriental, brotaram depois delas. E as espigas miúdas devoraram as 7 espigas boas, e eu contei isso aos magos, mas não houve ninguém que pudesse interpretar o sonho para mim. E José disse a Faraó: o sonho de Faraó é um. Deus mostrou a Faraó o que há de fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas também são 7 anos. O sonho é um. As 7 vacas magras e feias à vista que saíram depois delas são 7 anos, e as 7 espigas vazias, queimadas pelo vento oriental, serão também 7 anos de fome. Isto é o que eu tenho para falar a Faraó. O que Deus está prestes a fazer, ele mostrou a Faraó. Eis que vem 7 anos de grande fartura em toda a terra do Egito. Depois deles seguirão 7 anos de fome, e toda a fartura será esquecida da terra do Egito. A fome consumirá a terra, e a fartura não será conhecida na terra por causa da fome que se seguirá, pois será muito grave. E por isso o sonho foi repetido a Faraó 2 vezes. É porque é coisa que já está estabelecida por Deus, e Deus em breve a fará acontecer. E agora faça Faraó encontrar um homem prudente e sábio que coloque sobre a terra do Egito, que Faraó faça e que ele nomeie oficiais sobre a terra, e que recolham 1/5 parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajunte eles todo o alimento e todos os bons anos que vêm, e amontoem trigo sobre a mão de Faraó, e que eles guardem o alimento nas cidades. E esse alimento será para o provimento da terra durante os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E essa coisa foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos dos seus servos. E Faraó disse aos seus servos: acharemos alguém como este, um homem em quem está o Espírito de Deus? E Faraó disse a José: visto que Deus te mostrou tudo isto, não há ninguém tão prudente e sábio como tu és. Tu estarás sobre a minha casa, de acordo com a palavra de todo o meu povo serás governado. Somente no trono eu serei maior do que tu. E Faraó disse a José: vê, coloquei sobre toda a terra do Egito. Faraó tomou seu anel na sua mão e colocou sobre a mão de José, e o vestiu com vestes de linho, e colocou um colar de ouro em volta do seu pescoço. E o fez subir a segunda carruagem que tinha, e chamavam adiante dele, e clamavam diante dele: ajoelhai. E ele se fez governador, e ele o fez governador sobre toda a terra do Egito. E Faraó disse a José: eu sou Faraó, e sem ti nenhum homem levantará a mão ou pé na terra do Egito. Faraó chamou o nome de José de Zafenate Paneia, e lhe deu por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E José saiu por toda a terra do Egito. José estava com 30 anos de idade quando estava diante de Faraó, rei do Egito. E José saiu da presença de Faraó e foi por toda a terra do Egito. E nos 7 anos de fartura a terra produziu aos montões, e ajuntou todo o alimento nos 7 anos que havia sobre a terra, e armazenou o alimento das cidades, o alimento do campo que estava ao redor de cada cidade, e armazenou da mesma forma. José ajuntou o trigo como a areia do mar, muitíssimo, até perder a conta,
pois era sem número. E a José nasceram 2 filhos, antes que viessem os 7 anos de fome, que Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, lhe deu. José chamou o primeiro o de Manassés, pois Deus lhe disse: me fez esquecer de todo o meu labor e de toda a casa do meu pai. E o nome do segundo chamou de Efraim, pois Deus lhe fez ser frutífero na terra da sua aflição. E os 7 anos de fartura que houve na terra do Egito terminaram, e os 7 anos de escassez começaram, de acordo com tudo que José havia dito, e a escassez estava em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E quando toda a terra do Egito houve fome, o povo clamou a Faraó por pão. Faraó disse a todos os egípcios: ide a José, e o que ele vos disser, fazei. A fome estava sobre toda a face da terra, e José abriu todos os depósitos e vendeu aos egípcios, e a fome aumentou muito na terra do Egito. E todas as regiões vinham do Egito a José para comprar trigo, porque a fome era tão grande em todas as terras. Então, os 2 capítulos aí, capítulo 40 e capítulo 41, José aí, né, sendo usado por Deus, né, nos dons de interpretação de sonhos e, consequentemente, com a interpretação do sonho de Faraó, falando dos 7 anos de abundância e dos 7 anos de escassez, José, então, é promovido a governador do Egito. Amém? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.